Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai entrar em bioquímica celular e entender um pouquinho da composição química das nossas células, tá? Então, para começar esse assunto, a gente tem que entender algumas coisas. A primeira delas é que existem substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas basicamente vão ser a água e os sais minerais, que é o nosso estudo hoje. A gente vai falar de água e sais minerais. E depois, as substâncias inorgânicas, que são os lipídios, as proteínas, os carboidratos, tá? Que são substâncias que podem ser quebradas e transformadas em outras substâncias importantes para o nosso corpo. E essas substâncias orgânicas a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre a bioquímica celular é sobre a água. O que é legal a gente saber da água é que numa variação de 0 a 100 graus a gente consegue alcançar os 3 estados. Então, a gente consegue o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Tudo bem? Outra propriedade importante da água é entender qual é a conformação dela, como é que é a molécula de água, quais são os componentes dessa molécula. Então, a gente vai ter aqui o oxigênio e 2 hidrogênios. Uma característica importante da água é entender que essa parte mais próxima aos hidrogênios, a gente vai falar que é positivo. E a parte próxima ao oxigênio é uma parte negativa. Então, a gente fala que a molécula de água, ela é polar. Tudo bem? E essa polaridade da água está muito ligada a ela ser um solvente universal. Mas a água, ela dissolve todas as coisas? Não, tem coisas que a gente não consegue dissolver na água. Mas a maioria dos componentes das outras moléculas podem sim ser dissolvidas na água, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, no cloreto de sódio, NaCl, como é que acontece essa dissolução? Como a gente tem uma parte positiva e uma parte negativa, a gente vai ter o Na+ se ligando nessa parte negativa e o Cl- se ligando nessa parte positiva. Sendo assim, a gente quebra essa molécula do cloreto, dividindo ela em Na+ e Cl-, dissolvendo essa molécula do cloreto de sódio na água, tudo bem? Por isso que é importante lembrar disso. E vem junto com isso uma outra coisa super importante, que é o transporte dessas substâncias. Se todas essas substâncias são facilmente dissolvidas na água, então a água vai ser um importante meio de transporte dentro do nosso organismo, ok? Segura isso aí, guarda isso que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Uma outra propriedade que é interessante entender, aqui eu desenhei para vocês várias aguinhas aqui, várias moléculas de água, e a gente tem que entender que cada molécula de água consegue se ligar com mais 4, tudo bem? Então, a gente vai ter ligações dessas moléculas entre si, e elas também podem ligar com outras coisas ou com outras moléculas de água. Essa ligação que eu desenhei aqui de verdinho, a gente chama de pontes de hidrogênio. Ou ligação de hidrogênio, vocês podem encontrar das duas formas. Essas ligações, elas são relativamente fortes e deixam essas moléculas de água bem estáveis. Então, ela traz uma estabilidade, uma ligação forte para essas moléculas de água. Isso confere algo que a gente chama de coesão. Coesão é a capacidade da molécula de água se ligar a outras moléculas de água. Essa coesão vai trazer uma propriedade que a gente chama de tensão superficial, que é uma película que é formada na superfície dessa água. Por essa ligação ser estável, a gente vê alguns insetinhos, por exemplo, andando sobre a água. Tem um lagarto que consegue andar sobre a água. Essa propriedade é caracterizada por uma estabilidade entre as ligações das moléculas de água, que permite que alguns insetos, alguns animais, pairem aqui e consigam andar sobre essa superfície, que é muito bem estável. Isso é a tensão superficial. Outra propriedade que também é conferida por essa coesão das moléculas, por essa estabilidade, é a capilaridade. A capilaridade é uma outra propriedade da água que vai
ser vista lá nos vasos condutores das plantas, tá? A gente consegue ver isso também num canudo, por exemplo. Quando a gente coloca um canudo dentro de um copo de água, a gente vê que a altura da água dentro do canudo fica um pouco mais alta do que a altura da água no copo. Por quê? Essas moléculas de água, como elas têm essa capacidade de estarem bem juntinhas e elas têm uma capacidade de se ligar a outras estruturas, é como se elas se apoiassem na parede do canudo e conseguissem subir, tudo bem? Isso seria a capilaridade. E lá nos vasos condutores das plantas também acontece isso. A água vai entrar lá pela raiz, vai subir pelo xilema e vai subir por essa capilaridade, por essa capacidade da água se aderir na parede e subir pela estrutura do capilar, ok? A diferença, quanto mais fino for esse vaso, mais fácil a água consegue se apoiar. Quanto mais grosso, mais dilatado for esse vaso, mais difícil vai ser da água subir. Tudo bem? Eu vou trocar a lousa para a gente continuar falando sobre aquela propriedade de transporte da água, ok? Bom, lousa completa, vamos voltar então. Falando naquela propriedade de ser um solvente universal, da polaridade da molécula, a gente também citou o transporte de substâncias que a água carrega, né? Então ela vai fazer o transporte de substâncias porque ela dissolve essas substâncias, essas moléculas e consegue transportar elas com maior facilidade. Tendo isso como base, a gente consegue entender que a água ela vai ser um meio metabólico. Metabolismo, então, vai vir de reações químicas. Então, toda vez que eu falar de metabolismo, de meio metabólico, é o meio onde acontecem as reações químicas no nosso corpo. Tendo que 70% do corpo, né, dos componentes do ser humano adulto é água, então a gente vê lá que é um importantíssimo meio metabólico. A gente tem duas características, metabolismos, que a gente vai chamar de anabolismo ou de anabólico, e catabolismo ou de catabólico. O que isso significa? Toda vez que eu falar de um metabolismo que ele vai ter reações anabólicas, eu tenho construção de algo, eu tenho síntese de uma nova molécula. E sempre que eu falar em catabolismo ou em catabólico, eu estou falando de degradação de alguma molécula, tudo bem? Então, a gente tem como exemplo aqui a fotossíntese. A fotossíntese é uma reação de anabolismo, porque eu tenho a junção do gás carbônico com a água, eu tenho a ação da luminosidade, da luz solar, para a produção aqui, ó, da molécula de glicose. Tudo bem? E eu tenho como resultado também o oxigênio. Essa construção da glicose é importante lá nas plantas, porque é o alimento dela. Então, ela consegue construir o seu próprio alimento através dessa reação de anabolismo. Tudo bem? E uma reação de catabolismo seria, por exemplo, na respiração celular, onde eu tenho uma molécula de glicose sendo degradada em oxigênio, em gás carbônico, água e energia. Tudo bem? Então, reações de catabolismo são importantes na degradação, por exemplo, da glicose, para a gente conseguir energia para o nosso corpo, que é aquela molécula que a gente também ouve como ATP. Tudo bem? Uma coisa super importante de saber é que quanto maior a taxa metabólica de uma célula, de um tecido, de um órgão, maior vai ser a quantidade de água existente nesse tecido, nesse órgão, nessa célula. Tudo bem? Então, por exemplo, células musculares, o cérebro, são células, são tecidos, são órgãos que têm uma taxa metabólica muito alta, que a gente precisa de uma produção de energia constante, tá? Então, esses órgãos, esses tecidos vão ter uma quantidade maior de água, tudo bem? Agora, outras células que não precisam ter um metabolismo tão acelerado, não precisam de tantas reações acontecendo a todo momento, elas vão ter uma menor quantidade de água, tudo bem? Então, é importante a gente lembrar
que a água, como um solvente universal, traz consigo a função de transporte e é um importante meio metabólico. Outra coisa que dá para a gente pensar nessa relação de quantidade de água é, por exemplo, uma criança. Um bebezinho em desenvolvimento, ele vai ter muito mais água, ele pode chegar a ter 80% do corpo formado por água. Já um idoso, um velhinho, ele vai ter aí em torno de 60% de água, porque ele já não exerce mais tantas funções, as células já estão mais velhas, então o metabolismo celular vai ser mais baixo, tudo bem? Então a gente tem essa variação na quantidade de água corporal. Era isso que a gente tinha para conversar sobre água. Eu vou trocar a louça para a gente falar sobre os sais minerais. Bom, e para terminar a nossa aula, a gente vai entrar na parte de sais minerais e falar onde eles atuam e qual é a importância de cada sal mineral para o nosso organismo. Então, lá no cérebro, a gente tem o cobalto, na forma de vitamina B12. Ele é super importante para a produção das hemácias. Sem o cobalto, a gente não consegue produzir as hemácias, tudo bem? Que são os glóbulos vermelhos que vão fazer o transporte de oxigênio e outras substâncias do nosso corpo. O cobalto ele também vai ser importante para a regeneração nervosa. A gente sabe que os neurônios eles não se dividem, mas se acontece alguma falha, alguma coisa, eles conseguem ter uma pequena regeneração. E a vitamina B12, que faz parte do cobalto, é muito importante para essa regeneração nervosa. Tá? Descendo mais um pouquinho, a gente tem a tireoide, tá? Fica aqui na garganta, tá? É uma glândula que vai precisar do iodo, que é um sal mineral, para a produção dos hormônios T3 e T4, tá? T3 é porque ele tem 3 moléculas de iodo e T4 porque ele tem 4 moléculas de iodo, tudo bem? Então, na tireoide a gente tem o iodo que vai ser importante para a produção desses hormônios. O iodo a gente encontra no sal. Hoje em dia o sal que a gente compra no mercado é um sal iodado, porque antigamente as pessoas não tinham acesso. Nos alimentos em geral a gente não encontra o iodo. Então a gente achou essa saída, né, de colocar o iodo no sal de cozinha para a gente conseguir ter o consumo dessa molécula, dessa substância para a produção desses hormônios e não ter uma falta dele que pode causar alguma doença. Tudo bem? Falando agora de ossos e músculos, a gente tem o cálcio e o fósforo, tá? O cálcio, ele vai ser importante para a formação dos ossos e dentes, ele vai ter uma importância grande na coagulação sanguínea. Então, a gente tem moléculas específicas, estruturas específicas no sangue que ajudam na coagulação, por exemplo, as plaquetas e os glóbulos brancos, mas o cálcio ele também é importante para essa regulação da coagulação sanguínea, tá? Ele vai ser importante na contração muscular, então sem o cálcio lá nas nossas células, a gente não consegue fazer a contração muscular, tranquilo? E ele também vai ser importante para a liberação dos neurotransmissores. Então aqui eu tenho o meu neurônio, tá? Então para que esse impulso, para que esses neurotransmissores sejam liberados aqui na fenda sináptica, eu tenho que ter a ação do cálcio, tudo bem? O fósforo, ele também vai ser importante na formação dos ossos e dentes. Ele é muito importante para a produção de ATP, que é a energia que a gente precisa no nosso corpo. Ele vai ser um importante componente dos ácidos nucleicos e das membranas celulares, tá? Ácidos nucleicos são parte do nosso material genético, são os pedacinhos que a gente liga lá para formar o nosso DNA. E as membranas por exemplo, a membrana celular, a membrana do núcleo, são membranas importantes que têm na sua composição o fósforo. O fósforo está aqui também, ó, importante lá nos neurônios, por quê? É um tecido, o cérebro é um órgão, né, que tem um tecido nervoso, que precisa de muita energia, tranquilo? Então, o fósforo, como ele está presente na produção de energia, na produção de ATP, ele também é importante lá nos nossos neurônios. Então, tanto o cálcio quanto o fósforo, eles agem nos ossos e dentes, mas também vão agir lá no sistema nervoso, ok? Descendo mais um pouquinho, no estômago, a gente tem o cloro, tá? O cloro, ele vai ser um componente do ácido estomacal e ele também vai ajudar na regulação do pH desse órgão, tudo bem?
Aqui em cima, a gente tem o sódio e o potássio. O sódio e o potássio, eles vão ajudar na osmorregulação. Então, o que é isso? A quantidade de água que entra e sai da célula, tudo bem? Qual é o equilíbrio de água que precisa nessa célula? Se o metabolismo está alto, eu preciso de mais água dentro dessa célula. Se o metabolismo está baixo, eu preciso de menos água dentro dessa célula. E é o sódio e o potássio que fazem essa regulação, tá? Então, eu jogo potássio para dentro da célula e tiro o sódio de dentro da célula. Isso muda a minha concentração e faz com que essa osmorregulação fique em equilíbrio, tudo bem? O sódio e o potássio, ele também vai ser muito importante nesse impulso nervoso. Como é que um neurônio vai se comunicar com o outro, tá? Como é que vai chegar do meu cérebro ao meu músculo que eu preciso fazer um movimento, tudo bem? E esse movimento, esse impulso nervoso é responsabilidade do sódio e do potássio, por uma característica que é essa bomba de sódio e potássio. É essa troca que eu tenho constante de falar o que tem dentro e o que tem fora da célula. Essa bomba de sódio e potássio vai causar algo que a gente chama de despolarização de membrana, que vai fazer com que esse impulso nervoso passe de um neurônio para o outro. Tudo bem? Outro sal mineral que é muito importante para o nosso corpo é o ferro. Então, a gente teve o cobalto, que vai fazer a hemácia, e a gente tem o ferro, que vai fazer a hemoglobina, tá? A hemoglobina é muito importante para o transporte de oxigênio no nosso corpo. Além disso, a gente tem enxofre, magnésio e manganês. Esses três componentes, eles são cofatores enzimáticos, então eles são importantes para a formação das enzimas do nosso corpo, tudo bem? E uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem aí é que o magnésio, ele é um importante componente da clorofila das plantas, tá? Então aqui a gente está falando de célula animal, né? A gente está falando de componentes que estão presentes no corpo humano, mas o magnésio é um sal mineral que é muito importante lá para a clorofila das plantas, tudo bem? Então, se ficou alguma dúvida depois, vocês podem me perguntar, a gente pode conversar, mas era isso que a gente tinha para falar então de água e sais minerais, que são os componentes da química da vida.